O Senado Federal comemora hoje 200 anos de sua existência. Há 200 anos criava-se o Poder Legislativo do Brasil. Foi no 25 de março, exatamente 25 de março de 1824, que veio a lume nossa primeira Constituição, a Constituição Política do Império do Brasil, cujo título 4 instituía a Assembleia Geral, já então composta de duas câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara de Senadores, ou Senado. Seriam necessários ainda 2 anos para a instalação do Senado do Império, que se reuniria pela primeira vez apenas em 6 de maio de 1826, no Rio de Janeiro. O atraso se explicava. Entre os principais desafios do Brasil nos anos de 1820 estavam exatamente a consolidação da independência e a integração das províncias em um país de proporções continentais. Hoje, passados 200 anos da criação do Senado, os desafios são outros. Se antes as notícias levavam semanas para atingir os rincões do Brasil, hoje as mentiras não têm mais pernas curtas, correm o mundo e se espalham por toda parte antes que a verdade possa alcançá-las. Se antes pairavam sobre nós os riscos de separatismo e fragmentação nacional, hoje as divisões políticas estão dentro das redes sociais, que isolam os usuários em câmaras de eco e bolhas informacionais e restringem o diálogo e a conversação civil. Se antes sofríamos com a falta de dados, hoje vivemos o excesso, a entropia, a poluição de informação, informação sem filtros, sem controle, sem verificação, num ecossistema onde o que mais importa é chamar a atenção. São novos os desafios que a era digital nos impõe. O otimismo inicial de que as novas tecnologias abririam caminho para a democracia direta, para uma participação popular maior e mais efetiva no processo de deliberação nacional, para a constituição de uma verdadeira ágora digital, foi substituído pela preocupação com a radicalização de posições de toda natureza, inclusive de posições políticas, com o travamento de um debate público consubstanciado, por vezes, em ataques às instituições democráticas. A esperança de que a era da informação eliminaria a ignorância e, com ela, a intolerância e os preconceitos, foi substituída pela preocupação de nós todos com a disseminação de desinformação e do discurso de ódio, com os linchamentos virtuais, com a proliferação de crimes, e não há outro nome para isso, de crimes em meio eletrônico. A expectativa de que a sociedade da informação seria uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária foi substituída pela preocupação com a perda de privacidade e o uso indevido de dados pessoais, com as ameaças às liberdades civis, com os riscos aos direitos individuais, às garantias fundamentais. Essas preocupações, que evidentemente não existiam há 200 anos, constituem o ponto de partida e o principal motor deste seminário internacional sobre os desafios da era digital para a democracia. Nos próximos 3 dias, teremos o privilégio, o enorme privilégio, de ouvir
os maiores especialistas do mundo sobre os impactos das novas tecnologias nos regimes democráticos, inclusive o professor Manuel Castells, cuja frase genial acerca da informação, agora há pouco dizia ele, da importância dela. A internet, num país educado, faz progredir esse país. A internet, num país deseducado, faz gerar estupidez. E esse é o grande desafio do Brasil, se constituir numa nação educada, em que a população possa fazer desse extraordinário instrumento um instrumento de progresso, de felicidade e de desenvolvimento da nossa nação. Este seminário é uma ocasião singular para que agentes políticos, especialistas, técnicos, acadêmicos, cidadãos, possamos, juntos, pensar sobre os riscos e as oportunidades, os problemas e as soluções para o presente e o futuro da democracia. É, sobretudo, um chamado para a ação colaborativa e para o engajamento ativo de todos os setores da sociedade na construção de uma democracia mais forte e digitalmente resiliente. Agradeço, em nome do Senado Federal Brasileiro, a todos os participantes desse seminário, as senhoras senadoras e os senhores senadores, as senhoras deputadas federais e os senhores deputados federais, aos parlamentares presentes, aos conferencistas, aos painelistas, aos moderadores, alguns que vieram de muito longe. Agradeço também à comissão organizadora do evento e, principalmente, a todo o público que, presencialmente ou remotamente, nos acompanha neste seminário. Desejo um bom seminário, dias de trabalho e de produção, e, como presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, aguardo, naturalmente, os encaminhamentos daquilo que constituam as conclusões desse seminário para o cumprimento dos desafios dessa era digital, sobretudo para fazer preservar inabalada a democracia brasileira. Muito obrigado.